Se você acompanhou o noticiário internacional recentemente, você com certeza se deparou com a renúncia de Boris Johnson no Reino Unido. Uma semana depois, a gente se deparou com o pedido de renúncia de Mario Draghi na Itália. Todos esses casos têm uma coisa em comum: o regime desses países, que no caso é o parlamentarismo. A gente já falou de parlamentarismo aqui no Papo de Inter no nosso episódio sobre Israel, que recentemente dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Mas hoje a gente vai conversar com a Carolina Pavese, que é professora de Relações Internacionais na SPM, especialista em Europa, para explicar pra gente o que diabos é o parlamentarismo. Como ele funciona, por que estamos vendo tantas crises e o que está rolando no Reino Unido e na Itália. Como sempre, a gente te explica daquela forma leve e descomplicada. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Make America great again. Con esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Antes da gente começar o episódio em si, vamos conhecer a nossa entrevistada de hoje. Carol, primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho de você, da sua trajetória, para os nossos ouvintes já entenderem com quem a gente está conversando no dia de hoje. Bom, eu sou a Carolina Pavese, eu sou formada em Ciências Sociais e em Relações Internacionais, tenho especialização em Europa, fiz um mestrado em Relações Internacionais aqui em São Paulo, pela Unesp, no programa Santiago Dantas. Depois eu fui para a Itália, fiz um curso de especialização em estudos europeus de 1 ano por lá, e aí fui para Bruxelas, fiz um trainee na Comissão Europeia, fiquei 2 anos em Bruxelas trabalhando com a gestão de projetos da União Europeia com a América Latina, e senti muita falta da academia, resolvi virar nerd oficialmente e fui fazer um doutorado, então, fiz um doutorado em Relações Internacionais na London School of Economics. A minha tese foi sobre as relações do Brasil com a União Europeia em arenas multilaterais, então pesquisei em alguns 3 regimes, regime de comércio, OMC, Conselho de Direitos Humanos e Mudanças Climáticas. A escolha desse tema foi, inclusive, por observar que o Brasil é muito pouco discutido nos departamentos de relações internacionais. Geralmente, a gente acaba ficando mais nos departamentos de desenvolvimento, departamento de economia, departamento de sociologia, mas relações internacionais tinha poucos estudos sobre o Brasil, então achei que isso ia ser importante. E aí voltei para o Brasil tem 8 anos, agora eu sou professora da ESPM aqui em São Paulo, sou podcaster do Chutando a Escada, junto com a Débora Prado, há 4 anos a gente conduz um quadro de gênero, mas também participo da gravação dos outros programas, onde a gente discute temas de política internacional e política doméstica. Depois das eleições de 2018, a gente achou necessário falar bastante de Brasil também, e agora esse ano mais importante ainda. E sou mãe também, mãe solo, da Gabriela, que tem 7 anos, então também tem todas essas aventuras acumuladas ao longo da minha trajetória. E então, já podemos pular para um ponto muito importante desse episódio: o que é o parlamentarismo? Carol, a primeira coisa que a gente queria te perguntar, na verdade, né, já fazendo aquela introdução, a gente quis fazer um episódio sobre parlamentarismo, porque recentemente a gente viu várias situações acontecendo em países diferentes que tinham em comum o parlamentarismo. E muita gente se pergunta o que é o parlamentarismo exatamente, né? Você, como especialista em Europa, acho que consegue trazer para a gente uma visão muito interessante, uma explicação muito boa, né? Principalmente do Reino Unido e da Itália também, né? Que tem acontecido uns BOzinhos por ali. Aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente o que é o parlamentarismo, como funciona e, assim, as suas qualidades, os seus defeitos, aquela coisa, né? Bom, o parlamentarismo ele vai ser um sistema de governo onde há uma participação maior e um controle maior do Congresso em geral sobre o executivo e sobre a atuação do presidente, muitas vezes do primeiro-ministro, né? Há uma figura forte nesses sistemas parlamentaristas do primeiro-ministro. Em alguns casos, há também a existência de um presidente, como é o caso da Itália, onde a gente vai ter um presidente e um primeiro-ministro, como é o caso também da França, onde a gente tem
uma figura forte aí de presidente, mas também há um primeiro-ministro, que a gente fala menos, né? Na Itália é o contrário, a gente vê mais o primeiro-ministro do que o presidente, e aí a gente vai ter o sistema britânico, que vai ser uma monarquia parlamentarista, onde não há essa figura do presidente, há essa figura do primeiro-ministro. Então, uma das características centrais é esse controle maior e uma fusão maior entre executivo e legislativo, coisa que difere de um sistema presidencialista como nós temos aqui, onde o executivo, principalmente a figura do presidente, fica mais blindado do legislativo, exceto em casos extremos de impeachment, como a gente já vivenciou recentemente, onde aí o Congresso consegue. Então, obviamente, a Constituição permite com que o Congresso fiscalize essa atuação do presidente, né? Ele não está completamente blindado dessa atuação, mas há uma separação maior de poderes e no sistema parlamentarista, uma característica central é a necessidade mais presente de uma coordenação e de uma concordância entre o legislativo, né? Então, se o presidente, ou no caso o primeiro-ministro, a depender de novo do país em questão, se ele não tem a maioria de apoio, da base de apoio do legislativo, do Congresso, isso gera uma ingovernabilidade, como a gente vê aqui também acontecer em outros sistemas presidencialistas em algumas ocasiões, né? Muitas vezes o Congresso ele não vai ter, aliás, o presidente não vai ter a maioria no Congresso, como a gente fala, né, que é tão necessária, por isso construir essa base de aliados é um tema bem recorrente num sistema presidencialista, para garantir com que as medidas do executivo sejam aprovadas no legislativo, que haja uma harmonia entre as políticas adotadas e as leis adotadas. Num sistema parlamentarista, essa necessidade desse apoio ela é muito mais presente. E por isso a gente vê tantas quedas de primeiros ministros, né? Que na Europa isso é muito recorrente. Para a gente ter uma ideia, o período médio de duração de um governo na Itália não passa 1 ano e 8 meses, na história assim, da Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Na França, a gente também vai ter um número parecido, né? Então, a média não é de 2 anos da manutenção de um governo. O próprio Boris Johnson, que está agora já com a cabeça na guilhotina, também ele assumiu há 2 anos atrás, né? Então, essa aparente instabilidade, ela reflete a necessidade de haver uma coordenação e uma base de apoio sólida, porque justamente se entende que se não há essa coordenação entre legislativo e executivo não consegue entregar as suas políticas públicas, né? Então, por isso, é uma desvantagem no sentido dessa maior instabilidade, né? Em sistemas presidencialistas é muito mais difícil um presidente cair, muito embora às vezes ele não esteja, a popularidade dele seja baixa, ele não tenha base de apoio, né? Ele não esteja entregando muito em termos de política pública, geralmente ele fica até o final do seu mandato, exceto em casos extremos. Então a gente olha e fala, há mais estabilidade, mas o resultado, que é um governo efetivo, ele acaba sendo comprometido em prol dessa estabilidade. Em contrapartida, no parlamentarismo, há muita mais instabilidade, o que também é muito ruim, né, para qualquer planejamento, para a economia em geral, mas, por outro lado, há uma maior garantia de que, se há um primeiro-ministro em poder, ele vai ter um apoio do Congresso e que, portanto, ele vai conseguir entregar o que ele se dispõe. Então, resumindo em alguns pontos o que a Carol disse, parlamentarismo é um sistema onde o Congresso tem uma participação direta nas eleições do presidente ou primeiro-ministro. É um sistema que tem rotatividade alta e que esses presidentes ou primeiros ministros precisam de uma maioria no Congresso para conseguir fazer com que suas decisões sejam acatadas no país. Mas bora voltar para a entrevista, que ainda tem muita coisa para explicar. E para a galera entender aqui exatamente, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona o processo de eleição, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente espera, a gente vota no presidente, nos deputados, nos senadores, mas a gente tem uma figura ali que a gente sabe que vai ser o presidente, né? No caso do parlamentarismo, isso não é tão direto. Então a gente queria que você explicasse tecnicamente mesmo como que funciona, desde das pessoas receberem os candidatos, como é feita a votação. Eu sei que varia muito de país a país, mas se você quiser também trazer o
o exemplo da Inglaterra ou da Itália para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Como funciona na Itália, né? Na Itália, a gente vai ter a figura do presidente, que é uma figura que vai ser nomeada ali pelos partidos e que fica com um cargo mais permanente, inclusive ele passa vários governos. E aí a gente vai ter as eleições para o Congresso e para o Senado, onde as pessoas votam, no caso da Itália, diretamente, né? Elas recebem a cédula e votam diretamente, então é uma escolha como há aqui, mas os partidos majoritários, isso também ocorre na Alemanha, né? Os partidos majoritários, eles formam uma coalizão e essa coalizão ela vai escolher o primeiro-ministro, então ela vai indicar, né? O presidente ele pode, no caso da Itália, o presidente ele indica, inclusive, o nome de primeiro-ministro que vai ser aprovado pelo Congresso e pelo Senado. Então, para alguém se tornar, não se vota para o primeiro-ministro, ele é um nome que é tirado da maioria do Congresso, né? Então, tendo uma maioria favorável a determinado nome, essa pessoa ela vai se tornar o primeiro-ministro. No caso da Alemanha, que a gente teve a eleição no ano passado, onde ganhou Scholz, né, depois dos longos 14 anos de Angela Merkel, o que ocorreu foi justamente isso, a necessidade, o partido, a coalizão que ganhou não tinha maioria no Congresso, o CDU e a CDU, e precisou, inclusive, costurar uma base de aliança entre partidos menores, e aí entrou, por exemplo, o Partido Verde, para garantir que a maioria do Congresso apoiava o nome do Scholz como primeiro-ministro, né? Na Itália isso ocorre da mesma forma, e na Inglaterra, o partido que tem a maioria no Congresso, como existem menos partidos, a gente vai ter aí tem vários, né, partidos, mas são 3 principais. Os 2 majoritários vão ser os conservadores, também chamados de Tories, que é o partido do Boris Johnson, e o Partido Trabalhista, o Labour, né? E depois a gente vai ter os liberais democratas, que vai ser o terceiro menor partido, mas que tem uma representação bem menor. Como há essa alternância, e principalmente de conservadores, o partido que tem a maioria no Congresso vai ter o seu líder do partido sendo nomeado como primeiro-ministro. Então, nessas 3 situações, no contexto da Alemanha, no contexto da Itália e no contexto da Inglaterra, que são parlamentarismos diferentes, a gente não vai ter essa eleição direta das pessoas à figura do primeiro-ministro. A Carol já deu uma boa introdução e como a gente te disse lá no começo desse episódio, a ideia aqui é a gente te explicar o que é parlamentarismo e trazer como exemplos alguns países. No próximo bloco, a gente volta com a Carol para falar mais sobre o Reino Unido. Agora que você já sabe o que é e como funciona o parlamentarismo, deve ficar mais claro entender o que aconteceu ou está acontecendo no Reino Unido e na Itália. Mas vamos começar pelo começo: a renúncia de Boris Johnson no Reino Unido. Carol, bom, você já deu um bom panorama para a gente, até dessa diferença dos parlamentarismos nos países, e é exatamente isso que a gente queria aprofundar um pouquinho. Se você puder contar para a gente, meio que fazer uma análise, né, da figura do Boris Johnson como primeiro-ministro, e também do Mário Draghi como, né, primeiro-ministro também da Itália, para a gente ter essa comparação entre esses 2 tipos de parlamentarismo e a figura do primeiro-ministro nesses 2 casos. Bom, o que a gente tem acompanhado é uma crise nesses 2 países, né, e nesses 2 parlamentarismos distintos. A crise com o Boris Johnson, que ficou mais evidente no início do mês, ela aponta ao Boris Johnson, que foi eleito líder do partido assim que a Theresa May renunciou. Então, a gente já falando dessa alternância de poder, a gente vai ter os conservadores já no poder há algum tempo. Tivemos o David Cameron, que foi o presidente, o primeiro-ministro, por 2 mandatos, então ele conseguiu, aliás, 1 mandato e meio, né? Ele teve uma reeleição em 2016, e assim que ele foi reeleito, ele fez o Brexit, o referendo do Brexit, ganhou o Brexit, ele se posicionava a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, mas havia sido chamar o Brexit, convocar o referendo, era uma promessa de campanha sua, justamente para atrair os votos da extrema-direita e dos nacionalistas, que era um grupo que crescia muito, né? Então ele falou, não se preocupem, se eu for eleito, se o meu partido for majoritário e eu virar, então, primeiro-ministro, eu vou chamar um referendo.
imaginando que, como as pesquisas indicavam, que a maioria dos britânicos fosse resolver permanecer e que, portanto, isso não ia ser um problema. Bom, no dia seguinte do resultado do Brexit, ele fez um pronunciamento, falou que ele não tinha condições de conduzir o Brexit, renunciou, né? Então deixou a batata quente na mão do seu sucessor, que veio a ser a Theresa May, que já participava do governo do Boris Johnson, do mesmo Partido Conservadores, e que também se posicionou contra o Brexit, né? Mas ela ficou por 2 anos, então veja, houve uma renúncia já desse falado em relação à capacidade do Brexit, ela renunciou, e aí quem ocupou a vaga foi o Boris Johnson, que foi eleito novo líder do partido. Boris Johnson, ele foi prefeito de Londres e teve uma atuação também no governo do Cameron, foi ministro de Relações Exteriores, inclusive foi um desastre enquanto ministro de Relações Exteriores, mas ele foi nomeado o novo líder do partido e, consequentemente, como o Partido dos Conservadores tinha maioria no Congresso, ele virou o novo primeiro-ministro, né? Uma série de escândalos se sucederam. Ele, como líder populista, teve muita dificuldade de entregar resultados reais, né, para além do seu discurso retórico populista, e fez uma série conduziu algumas agendas de uma forma muito criticada dentre os britânicos, desde do andamento, do enfrentamento da pandemia no seu início, né, depois ele adotou uma postura um pouco mais séria, principalmente depois que ele teve Covid, ficou na UTI e ele acordou para a realidade, mas também alguns escândalos envolvendo a violação das próprias leis de lockdown, né, algumas questões de escândalos de uso de dinheiro para a reforma da casa, do que os primeiros ministros ocupam. Então tem uma série de declarações, lógico, muito polêmicas, que foram desgastando aos poucos a sua imagem, e também sofreu o que a gente pode interpretar como também algumas tentativas de golpe por parte de figuras do seu partido, do seu governo, que já estavam de olho de como esse cargo de primeiro-ministro é indicado pelo partido. Então, figuras do próprio partido, de certa forma, apunhalaram Boris Johnson pelas costas, já de olho nessa possibilidade de virar o primeiro-ministro. E aí a gente teve, no início agora de julho, 2 renúncias importantes que puxaram uma onda de renúncias, né? Então, do secretário de Finanças, o Sunak, Rishi Sunak, que é o candidato mais forte a virar primeiro-ministro agora, inclusive, e o secretário de Saúde renunciaram. Isso puxou uma onda. Então, em uma semana foram 50 pessoas do governo do Boris Johnson a deixar o governo. Ele ficou, e aí volta para a questão da governabilidade. Isso inviabilizava o Boris Johnson a continuar, e aí ele acabou fazendo aquele discurso que a gente acompanhou de renúncia da liderança do partido. Isso é importante, né? Ele não renunciou ao cargo de primeiro-ministro, mas sim ao cargo de líder do partido, o que consequentemente implica em deixar a cadeira de primeiro-ministro. E agora, o que tem ocorrido nessa semana, já na semana passada, é uma corrida para a escolha do novo líder do partido. Foram 3 rodadas, hoje teve a conclusão da 3ª rodada de votação dentro do partido. Então, os candidatos vão sendo eliminados se eles não têm o apoio de um número, a cada rodada esse número varia. E agora a gente tem, muito provavelmente, 2 candidatos que vão para essa final, né, que é o Sunak, como a gente já apontou, o Rishi Sunak, que é uma figura também bem controversa. Ele é casado com a 4ª mulher mais rica do Reino Unido, com assim, bilhões em conta bancária. Então ele vem de uma linha muito aristocrata, né, e isso gera uma certa impopularidade. E aí a gente vai ter, em segundo lugar, a Penny Mordaunt, que foi ministra de Defesa, inclusive, que vai ser uma mulher, mas também sempre do Partido de Conservadores, né? Esses 2 nomes, eles agora, se forem afirmados como os 2 candidatos, eles vão passar por uma votação onde os filiados do partido votam em quem vai ser o novo líder. Então, o partido, os membros do Congresso do partido escolhem os 2 nomes a partir dessa disputa que a gente tem acompanhado, e aí os mais de 100 mil filiados do Partido dos Conservadores vão votar em quem eles escolhem como líder do partido, e 5 de setembro deve sair esse nome,
e esse nome vai virar o novo primeiro-ministro ou a nova primeira-ministra, se for a Penny. Então, é um processo bem complicado, né? E como vocês apontaram, envolve zero participação dos eleitores em geral. Lembrando que tanto na Itália, quanto no Reino Unido, como na Alemanha, como na França, como praticamente todos os países europeus, o voto não é obrigatório e, consequentemente, a gente tem, tradicionalmente, uma presença nas urnas muito baixa para os nossos padrões brasileiros. Se a gente for olhar na Inglaterra, também na Itália, na Alemanha mesmo, esse número ele fica entre 45%, 60% no máximo de eleitores comparecendo às urnas. Então, a relação com o voto é muito diferente da nossa aqui. Bom, a Carol já deu um belíssimo resumo de tudo que vem rolando no Reino Unido, mas só para recapitular. Boris Johnson foi eleito primeiro-ministro em 2019, já que ele era líder do Partido Conservador no Reino Unido, que tinha sua maioria no parlamento. Ele foi a cara do Brexit, mas também se envolveu em uma série de escândalos no que foi perdendo apoio do seu partido pouco a pouco. Até que no dia 7 de julho de 2022, ele decidiu renunciar porque mais de 50 pessoas do seu partido pediram demissão. Isso rolou depois de ficarem sabendo que um parlamentar indicado por ele estava metido em escândalos sexuais e Boris Johnson sabia disso, mas o indicou mesmo assim. Enfim, ele segue no poder até encontrarem um substituto, mas o Reino Unido com certeza passa por uma crise. Crise essa que nos fez fazer uma outra pergunta para Carol com relação ao parlamentarismo. Essa mudança maluca de primeiros ministros não dá problema, não? Eu queria puxar um pouco desse gancho da história, né, da Inglaterra dos últimos 3 primeiros ministros, que os 3 renunciaram, né, inclusive. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a problemática ou o que isso impacta no funcionamento do país. Porque a gente vê aqui, o Brasil tem um presidente a cada 4 anos, às vezes a gente tem presidentes a cada 8 anos, né? Então, uma figura central ali por vários anos. E mesmo assim, quando a gente vê uma troca muito drástica, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Donald Trump ficou 4 anos, Biden agora mais 4, não se sabe se vai ficar 8. A gente vê que isso tem uma quebra ali no funcionamento e no andamento do país. E você mesma disse que os primeiros ministros ficam 1 ano e meio, 2 no máximo. O que isso impacta no país? Ou se isso, de alguma forma, não é ruim, enfim. Queria que você fizesse uma análise referente a esse tema. Olha, depende muito do país e depende muito do que é entregue, né? Por outro lado, a gente tem a Alemanha com a Angela Merkel, que ficou 14 anos, né? Então, ela fugiu dessas estatísticas letais de 2 anos de alternância, mas o que a gente vê é uma continuidade, no caso da Inglaterra e também no caso da Alemanha, dos mesmos partidos. Num sistema parlamentarista, a figura do chefe de governo, do chefe de Estado, ela tão forte quanto num sistema presidencialista, onde há essa hierarquia mais forte e há uma atribuição de poder e de competências maior à figura do presidente, né? Então, ele realmente é o lastro ali do governo, a figura central e a referência principal do governo. Num sistema parlamentarista, isso tende a assumir um pouco, ainda há essa figura importante, mas isso se dilui, né, justamente porque o Congresso e o Legislativo em geral é mais presente e tem mais responsabilidade sobre assegurar essa governança. Então, isso varia um pouco de acordo com o país que a gente olha. Há também uma diferença em termos de governos locais, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas participam mais de eleições locais, por exemplo, escolha para vereadores, né, do que para eleições do seu membro do parlamento, porque essas questões, nessa divisão de tarefas, o vereador ele vai cuidar das questões mais cotidianas, né, que interessam de imediato, tem um interesse de imediato maior à comunidade ali local, então a escola, a distribuição de alguns programas sociais, então algumas questões relacionadas à segurança, né, isso tudo acaba ficando nas mãos do vereador, e há então uma participação maior nessas eleições, até porque tanto na Itália, quanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, essa presença dos vereadores ela é muito distrital, então você vota, inclusive o membro do parlamento, né? Você não vota como a gente faz aqui, por exemplo, o deputado federal, eu posso votar em qualquer candidato do estado.
né, que se apresente, independente de onde ele more. Na escolha dos membros de parlamento na Inglaterra, por exemplo, você vota no membro do parlamento do seu bairro, quase, né? Então, há uma representação em nível nacional desse representante ou desses eleitores ali da região, do bairro, coisa que aqui a gente não tem, né? Acaba ficando muito mais diluído. Então, é uma relação diferente com a política. Esses membros do parlamento, por exemplo, eles vão ter um escritório no bairro onde eles atendem as pessoas, eles não ficam necessariamente só nos seus gabinetes, eles vão ficar ali no bairro, né, com as portas abertas, onde você marca um horário e pode recebê-los. Então, se de um lado parece ser muito mais distante, com mais obstáculos para garantir uma representação mais direta, por outro lado, existem canais que mudam essa dinâmica e que permitem um acesso maior, né? Então, junto aos seus constituintes, coisa que aqui a gente fica nesse castelo de mármore, né? Nessa torre de mármore, onde dificilmente alguém vai na Assembleia Legislativa de uma grande cidade conseguir falar com o seu vereador, com o seu deputado estadual. A gente tem muito mais um distanciamento bem maior, né? Então, isso vai, digamos que não é nem melhor nem pior, mas tem prós e contras e muda a dinâmica da relação das pessoas com a política cotidiana e com essa política, com o processo eleitoral formal. Outro país que vem passando por uma crise política é a Itália. Escuta só o que a Carol nos falou sobre isso. E eu queria voltar um pouquinho para a gente falar da Itália, né? Que a gente começou a falar do Reino Unido, eu ia falar da Itália também. Bom, o que a gente pode falar sobre a Itália? A Itália, assim como o Reino Unido, está num caldeirão. Nós vimos na semana passada o Mário Draghi, que é o primeiro-ministro, renunciar, né? Ele falou que estava renunciando, porque justamente a coalizão que o sustentava e que dava maioria à escolha do seu nome no Congresso, ela se desfez com um partido que chama Movimento Cinque Stelle, que quer dizer 5 estrelas, que é um movimento populista de extrema esquerda, que foi iniciado pouco mais de uma década atrás com um comediante chamado Beppe Grillo, que entrou na política se propondo a fazer uma política fora do convencional, com esse discurso bem populista que a gente conhece. E esse partido, ele ameaçou não dar mais apoio ao governo. Sem a presença desse partido, o Mário Draghi, contando os votos a seu favor no Congresso, perde, né, a base majoritária, e sem uma base majoritária isso leva a uma ingovernância. Então, o Mário Draghi renunciou na semana passada, mas agora a questão é quem colocar no lugar, e teve uma reviravolta interessante, inclusive esse final de semana, onde prefeitos, figuras importantes, representantes da sociedade civil, de entidades empresariais várias, fizeram um pedido para que o Mário Draghi não renunciasse, para que ele continuasse no poder. Então, a gente precisa acompanhar o que vai acontecer, mas, em geral, se os números não batem, se você não tem 51% ou 50 mais 1 dos votos do Congresso apoiando o governo, ele cai, né? E é isso que deve acontecer na Itália de novo, a não ser que eles costurem alguma coisa. Isso gera um processo que no Brasil a gente não fica imune, né? Que está muito claro agora, inclusive com as emendas secretas, com essa PEC que foi aprovada semana passada também, da liberação de mais verbas, que é a necessidade do presidente, no nosso caso, ou do primeiro-ministro, satisfazer os interesses dos partidos no Congresso, né? Porque como ele precisa dessa maioria, ele acaba ficando na mão dessas coalizões, principalmente quando o seu partido não é amplamente majoritário, coisa que não acontece no Reino Unido. Né? No Reino Unido, os conservadores em si já têm a maioria do Congresso, então eles não precisam costurar alianças com partidos menores, tem uma oposição forte do Partido Trabalhista, que é um partido que a gente não pode, apesar do nome, não pode traçar um paralelo com o PT, né? Aqui ele seria um partido bem de centrão, é um partido é o trabalhista conservador, não é um partido de esquerda, né?
Mas lá os conservadores no Reino Unido reinam plenos. No caso da Itália, não. É necessário essa coalizão com partidos. E aí, muitas vezes, você coloca partidos de direita junto com, por exemplo, dos Cinco Estrelas, partidos de extrema esquerda que vão ter agendas muito diferentes e que, consequentemente, vão, às vezes, até chantagear o primeiro-ministro para poder assegurar o seu apoio, né? Então, esse é um problema grande que a Itália padece e que os sistemas parlamentaristas em geral também sofrem. E a Itália foi um dos motivos também para a gente fazer esse episódio, porque com apenas uma semana de diferença, depois da gente ver a renúncia de Boris Johnson, vimos uma nova crise se instaurando por lá. Depois da crise causada pelo Partido Cinco Estrelas, que a Carol explicou aqui, Draghi entregou a carta de renúncia dele para o presidente Sergio Mattarella. Acontece que no mesmo dia o presidente recusou o pedido de renúncia e pediu para que Draghi voltasse ao parlamento e tentasse reunir o governo novamente. Diferentemente de Boris Johnson, que todo mundo queria fora, o Draghi tem uma maior popularidade entre o governo e a população. Uma galera se manifestou depois do seu pedido de renúncia, pedindo para que Draghi ficasse no poder. Ele chegou a ter o apelido de Super Mario, por ter reduzido os custos de empréstimos para endividados na zona do euro em 2012. E, de novo, diferente de Boris Johnson, Draghi ainda tem a maioria no parlamento, mas desde o início de seu mandato, ele disse que não governaria sem o Partido Cinco Estrelas, que é o partido da base governista. Bom, e apenas um esclarecimento antes da gente encerrar esse episódio. A Beth Andressa do Futuro vem aqui dizer que depois do nosso papo com a Carol, o primeiro-ministro Mário Draghi deixou o cargo lá na Itália. O presidente Sergio Mattarella dissolveu o parlamento e convocou novas eleições no país. As eleições devem acontecer no dia 25 de setembro e até lá, Mário Draghi permanece no cargo interinamente. E com isso a gente encerra o episódio de hoje por aqui. A gente queria agradecer a Carol mais uma vez por ter topado conversar com a gente. Foi uma verdadeira aula que ela deu. E o de sempre, como vocês já sabem, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto, e no TikTok, @Papo de Inter. É só seguir a gente por lá e acompanhar nosso conteúdo. E o Papo de Inter também criou uma série de conteúdos exclusivos para você que apoia a gente na Aurelo. A gente criou uma série de pílulas, que são pequenos episódios em que a gente explica termos da geopolítica internacional. Então, se você se interessa pelo tema, se você quer se aprofundar nesses casos, dá uma olhadinha lá na Aurelo, vê qual plano de apoio mais te interessa e acompanha a gente por lá. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Até!